A paz do Senhor, irmãs. Que Deus abençoe a cada irmã nesse dia e que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em meu coração e no coração das irmãs nessa manhã, através dessa lição maravilhosa. Tenho certeza que Deus vai falar muito conosco nessa manhã. Amém? A nossa lição hoje é a lição número 10, que vai falar sobre a intercessão pelos Efésios, né? Então, o que é intercessão? Intercessão é rogar em favor de alguém, é rogar a Deus no lugar de uma pessoa, né? E o nosso texto áureo fala assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, no qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, né? Tá lá em Efésios 3, no 14 e 15. Então, nós vemos aqui, irmãs, que o apóstolo Paulo, ele se põe de joelho, ele se prostra de joelhos, e isso nos mostra um ato de humildade, né, de submissão a Deus. Ele está reconhecendo a grandeza de Deus, que Deus ele é poderoso. Isso não quer dizer que se nós orarmos de em pé ou deitado, não importa. Enfim, Deus sempre vai nos responder. Mas aqui ele está intercedendo em favor da igreja de Éfeso, né? E ele se coloca ali de joelhos num ato de submissão a Deus, né? Mas o que importa não é a postura, né? Da qual nós vamos interceder, nós vamos orar, mas é a intenção do nosso coração. E na verdade prática, devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos no poder e vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Então, nós vamos aprender com o apóstolo Paulo, né? Ele nos deixa aqui um exemplo, né? Que nós devemos interceder por todos, devemos interceder uns pelos outros. Nós vemos aqui na leitura diária também que Jesus ele ensina os discípulos a orar. Como que eles devem orar? Como que nós devemos orar? Então ele ensina assim que nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta, né? E orarmos e intercedermos a Deus ali nesse lugar. Não usar palavras repetidas, né? Como faziam os hipócritas. E também ele lá em Filipenses 4, 6, 7, ele fala que Paulo aqui ele vai nos advertir para que nós não ficarmos preocupados com coisa alguma. Que maravilha, né? Que a gente ora, deve orar e ficar despreocupados, né? Nós devemos adorar a Deus também. E aí lá em 1 João 5,14 vai falar que Deus ele escuta as nossas orações segundo a sua vontade. Ele nos ouve, temos que confiar. E lá em Jeremias 33:3 vai falar que clama a mim e ele vai responder. E ainda revelar coisas grandes e maravilhosas que nós nem sabemos, né? E por último, lá em Romanos 8:26, o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Mesmo quando nós não sabemos pedir, nós não conseguimos nem orar, o Espírito Santo ele entende o nosso coração e ele intercede por nós junto a Deus. Amém, irmãs? Então nós vamos aqui ver que essa lição nós temos muito que aprender com Paulo, né? Nessa oração que Paulo faz aos Efésios, nós temos muito que aprender. Então, nós vamos ver aqui, irmãs, na introdução, que após Paulo revelar, então, na aula passada, os mistérios ocultos, né? As dádivas de Deus para os gentios, né? Então, agora nós temos o direito também, né? O acesso a Deus.
Nessa semana ele vai falar sobre a oração intercessora, né? Qual é esse valor da oração intercessora? Nós vamos ver também que o apóstolo Paulo, ele apresentava a igreja de Efésios porque ele amava essa igreja, né? Então ele vai falar também sobre o amor, né? Que essa oração, ela é baseada no amor que nós temos uns pelos outros. Porque assim, irmãs, quando a dificuldade, a dor do outro, ela tem que nos tocar, né? Ele ensina que nós devemos orar uns pelos outros, nos colocando no lugar daquela pessoa, né? E quando nós intercedemos a Deus por aquela pessoa, é um ato de amor. E assim, ele vai falar também sobre a confiança que nós temos que ter em Deus. Orarmos e confiarmos, porque Deus, ele é infinito. Ele tem bênçãos infinitas, sem medidas para nós, né? Então aqui nós vamos aprender nessa lição sobre o valor da intercessão, né? Da oração intercessora. O ponto central da nossa lição, né? Qual é o ponto central da nossa lição? É o dever de interceder uns pelos outros. E aqui no tópico 1 vai falar sobre corroborados com o poder do Espírito, né? Na parte 1 do tópico 1 vai falar sobre as riquezas da sua glória. No 2 vai falar fortalecidos com poder. E na parte 3, habitados por Cristo. Então aqui o apóstolo Paulo inicia a sua oração ao Senhor com um pedido duplo. O poder do Espírito no homem interior, dentro de nós, e a presença de Cristo nos corações dos crentes, né? Então aqui Paulo, ele vai fazer uma oração confiante que Deus vai fazer além do que nós pedimos e muito mais do que nós pensamos. Paulo vai mostrar que Deus não é limitado em fazer aquilo que nós pedimos. Além do que nós pedimos, Deus tem um propósito em nossas vidas, então Ele vai fazer além daquilo que nós pedimos. Nós temos que confiar em Deus. E Ele pede, então o apóstolo Paulo vai pedir a Deus que a igreja de Éfeso, ela seja fortalecida com poder, habitada por Cristo, e que o amor de Deus tenha pleno desenvolvimento na vida deles. Aqui Paulo está focado nas bênçãos espirituais, mas o apóstolo Paulo também declara que Deus, ele é dono de tudo, né? Ele é possuidor das bênçãos ilimitadas. Então, além das bênçãos espirituais, Deus é rico e misericordioso para nos abençoar com bênçãos materiais também. E aí, na parte 2, vai falar fortalecidos com poder. Aqui Paulo pede que a igreja ela seja fortalecida pelo poder do Espírito Santo. Isso não é o dom do Espírito Santo, né? Mas é que a igreja de Éfeso caminhasse. Paulo ele queria que os irmãos em Éfeso fossem fortalecidos para que eles caminhassem diariamente com o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele nos traz mansidão, amor, bondade. Isso não quer dizer, irmãs, que a igreja em Éfeso não tivesse esse amor, e o Espírito Santo que os guiasse. Mas aqui Paulo está dizendo que a única força que nos mantém firmes vem do Espírito Santo, que atua dentro de nós, dentro do homem interior, nos dando forças, ânimo, esperança, nos mantém longe do pecado. Quando nós temos o Espírito Santo, nós nos mantém longe do pecado, como está escrito lá em 2 Coríntios, né? 4, 16, 18. E na parte 3, habitados por Cristo. Aqui Paulo vai falar que é pela fé que Cristo vai habitar em nós. Mas isso não significa que Cristo não estivesse presente na vida dos irmãos lá em Efésios. Paulo ele quer
reforçar, né? Pedir a Deus para que Cristo seja permanente na vida da igreja, sendo Cristo o centro de tudo em nossas vidas, porque agora nós temos Cristo e Ele é o dono de tudo, Ele é o dono da nossa vida. E se nós somos de Cristo, nós podemos resistir às forças malignas, pois nós, como igreja, estamos alicerçados em Cristo. Amém, irmãs? Então, nós aprendemos aqui no tópico 1, o poder e a presença de Cristo capacitam os salvos a prosseguir vitoriosos na gloriosa jornada cristã. Amém, irmãs? E agora nós vamos para o tópico 2, que vai falar sobre arraigados e fundados em amor. Essa palavra arraigados quer dizer enraizados, né? Raiz. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse esse amor. Então, Paulo vai falar aqui nesse tópico que o amor é a mensagem do Evangelho de Cristo. E na parte 1, amor, a virtude cristã. Na parte 2, vai falar sobre arraigados e fundados em amor. E na parte 3, vai falar a intensidade do amor de Cristo. Então, aqui na parte 1, vai falar que nós podemos entender que o amor é o próprio Deus, pois Deus é amor. Lá em 1 João 4:8, vai falar que Deus é o próprio amor, porque Ele é amor. E lá em 1 Coríntios 13:13, vai falar que o amor é o maior de todas as virtudes. O amor é o maior de todas as virtudes. Você pode ter tudo, né? Mas se você não tiver o amor, você não tem nada. Então aqui estar arraigado significa ter raízes, pois é pela raiz que entram os nutrientes para a planta, né? Que a planta recebe o alimento. E isso nos prova que as nossas ações devem ser por amor. Se eu sinto amor, eu vou fazer algo por alguém, né? É por isso que Paulo aqui, ele vai rogar a Deus para que a igreja de Éfeso seja alicerçada no amor e desenvolva esse amor ao próximo. E na parte 2, então, Paulo vai dizer que o amor, ela deve estar fundada no amor de Deus. Paulo vai mostrar aqui para nós a necessidade de compreendermos mais esse amor divino, que é infinito, que excede todo o nosso entendimento. Nós não podemos medir esse amor. Esse amor não tem como medir, né? Esse amor de Deus para conosco. E se nós temos Cristo, nós temos que ter essa necessidade de amar uns aos outros. Amém? E na parte 3, então, vai falar sobre a intensidade do amor de Cristo. Quando nós analisamos o que Deus já fez por nós, entregando o seu único filho por amor de nós, aí nós vamos compreender a grandeza desse amor. Lá em Romanos 5:8 vai falar que Deus, ele prova o seu amor para conosco. Aqui nós vemos que Deus, ele provou na prática, não só na teoria. Ele mandou o seu filho, ele entregou o seu filho para morrer numa cruz por nós. Quer prova maior do que essa, irmãs? A prova que Deus nos deu, a prova de amor que Deus deu por nós. Em 1 João 4, 10, 11 diz que se Deus nos amou, nós também temos que amar uns aos outros. E em João 13, 34, Jesus dá uma ordem como mandamento para que amemos uns aos outros como eu vos amei. Então nós aprendemos aqui no tópico 2 que Paulo, ele enfatiza a necessidade
da total compreensão do amor de Deus e o crescimento espiritual dos crentes até alcançarmos a perfeição. Amém? Então agora nós vamos lá para a parte 3, que vai falar sobre as bênçãos de Deus excede o pensamento humano. Paulo, ele foi audacioso, né? Em favor da igreja de Éfeso. O apóstolo Paulo ensina que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos. Então, na parte 1 vai falar a dimensão das bênçãos divinas, e na parte 2 vai falar o convite para adoração, e na parte 3 a glória devida a Deus. Então, aqui nesse tópico, Paulo vai declarar em suas orações que Deus, ele é infinito, que a nossa mente não pode alcançar as bênçãos de Deus que tem preparado para nós. Como lá em 1 Coríntios 2, 9, né? Vai falar sobre isso. Então aqui nós podemos aprender que Deus, ele quer mostrar que ele vai além da nossa compreensão. Irmãs, nós temos que crer que tudo aquilo que nós pedimos, Deus, ele é infinitamente mais para nos dar. E na parte 2, ele nos convida, né? Paulo vai falar sobre a glória de Deus, que essa glória é para Deus, né? Não é para a igreja. E Paulo vai concluir, então, fazendo um convite à adoração a Deus pelas bênçãos recebidas. Lá no livro de Salmos 103, no verso 2, o salmista, ele nos convida a louvar a Deus por amor da sua graça. E na parte 3, então, aqui para finalizarmos, nós aprendemos que somente Deus deve ser adorado, glorificado por toda a glória. É somente para Deus. E Paulo, ele vai deixar bem claro aqui, essa postura de adoração, ela não ficou apenas para a igreja primitiva, mas ela ficou para nós também, os gentios, né? Mas para nos dias de hoje, né? Todos nós devemos glorificar a Deus. Nós sempre aprendemos, irmãs, que quando nós vamos orar, a gente sempre começa a oração adorando a Deus por tudo que Ele é. Não pelo que Ele faz por nós, mas pelo que Ele é, né? Em nossas vidas. E nós terminamos a oração também agradecendo a Ele pelas bênçãos recebidas e agradecendo a Ele com louvor, com adoração. Então nós sabemos que não devemos orar não somente pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é em nossas vidas. Amém, irmãs? E aqui para concluirmos, então, nós aprendemos nessa lição que o poder era a presença de Cristo nos capacita a prosseguir vitoriosos, que temos a necessidade de compreender o amor de Deus para o nosso crescimento espiritual e que as bênçãos espirituais, elas são ilimitadas e temos que dar o verdadeiro louvor a Deus. Amém, irmãs? Fiquem com Deus, que Deus abençoe a cada uma de vocês e se cuidem, irmãs. Amém?